Em 2024, um grupo de cientistas publicou um estudo na revista Nature Astronomy. O estudo analisou 13 anos de dados da missão Cassini e concluiu que Mimas, a pequena lua de Saturno que por décadas foi considerada um bloco de gelo morto, tem um oceano global de água líquida escondido sob sua superfície. Essa descoberta não foi uma surpresa agradável. Foi uma lição de humildade para a ciência planetária, porque os cientistas não tinham simplesmente ignorado Mimas. Eles tinham estudado Mimas. Eles tinham evidências sólidas. Eles tinham modelos matemáticos. Eles tinham argumentos lógicos impecáveis. E cada um desses argumentos estava errado. Este vídeo não é sobre Mimas. É sobre como a ciência constrói certezas. E sobre o que acontece quando a realidade decide que essas certezas não interessam. Para entender como a ciência errou, você precisa entender por que fazia sentido estar certo. O cráter Herschel, com 130 quilômetros de largura, ele cobre quase 1/3 do diâmetro de Mimas. Se um cráter de escala proporcional existisse na Terra, teria mais de 4.000 quilômetros de largura, maior do que o continente australiano inteiro, com paredes que se elevariam mais de 150 quilômetros no céu. Para comparar, o Monte Everest tem menos de 9 quilômetros de altura. O impacto que criou esse cráter foi um evento catastrófico que trouxe Mimas à beira da destruição. Simulações sugerem que se o objeto impactor tivesse sido um pouco maior ou se movendo um pouco mais rápido, Mimas teria se despedaçado completamente, reduzida a mais um anel de detritos orbitando Saturno. Mas eis o ponto crucial, o ponto que a ciência acertou, que era completamente razoável e que acabou levando à conclusão errada. As paredes do cráter Herschel ainda estão lá, erguendo-se 5 quilômetros, com um pico central chegando a 6 quilômetros, depois de bilhões de anos. E aqui está a lógica que fazia todo o sentido do mundo. Se o interior de Mimas fosse quente, mole ou líquido, ele teria se relaxado ao longo do tempo. A gravidade teria achatado as paredes. Os detalhes teriam se apagado. O cráter teria desaparecido gradualmente, como acontece em luas com interiores plásticos. O fato de que o Herschel ainda estava lá, com paredes nítidas e um pico central intacto, era a prova. Era física básica. Se o interior fosse líquido, o cráter não existiria. O cráter existe. Logo, o interior é sólido. QED, a ciência estava certa. Em 2010, a missão Cassini fez algo que poderia ter mudado o consenso. O espectrômetro infravermelho composto da sonda mapeou a temperatura da superfície de Mimas. Os cientistas esperavam ver um gradiente suave, mais quente no Equador, mais frio nos polos. Em vez disso, encontraram Pac-Man. O mapa térmico revelou uma fronteira V, acentuada no hemisfério frontal da Lua. Dentro da boca, as temperaturas caíam para menos 196 graus Celsius. Nas regiões ao redor, uma temperatura relativamente quente de menos 181 graus Celsius. Um padrão que parecia exatamente com o ícone dos videogames dos anos 80 comendo um ponto, sendo o ponto, neste caso, o cráter Herschel. Isso era claramente estranho, e aqui a ciência fez algo importante, investigou e encontrou uma explicação. Mimas orbita dentro dos cinturões de radiação de Saturno. A Lua é constantemente bombardeada por elétrons de alta energia presos no campo magnético de Saturno. Esses elétrons atingem a face frontal de Mimas, soldando o regolito de neve fofa em cristais de gelo compactos, um processo chamado sinterização. Esse gelo compacto tem alta inércia térmica, absorve calor durante o dia e o conduz para o subsolo, deixando a superfície fria. À noite, esse calor armazenado irradia de volta. A boca do Pac-Man no lado traseiro está protegida desse bombardeio, então a superfície permanece fofa e pulverulenta, aquecendo rapidamente, mas sem reter calor. A explicação era elegante, funcionava perfeitamente e, crucialmente,
não requeria nenhum calor interno. O Pac-Man era um efeito de superfície, não um sinal de atividade interna. A ciência tinha a anomalia e tinha a explicação. Mimas continuava sendo uma bola de gelo morta. A segunda certeza estava confirmada. Havia ainda uma terceira certeza, uma baseada não em observação direta, mas em matemática pura, e essa era talvez a mais difícil de questionar. Encélado é o vizinho de Mimas, aproximadamente do mesmo tamanho, composto de materiais similares, orbitando apenas do lado de fora de Mimas. Mas Encélado é espetacular, com fraturas em listras de tigre no Polo Sul que disparam geysers de vapor d'água para o espaço, criando o anel E de Saturno. Encélado tem um oceano global subsuperficial, que é quente e potencialmente habitável. O problema é que, segundo os modelos padrão de aquecimento de maré, deveria ser Mimas a ativa, não Encélado. Mimas está mais perto de Saturno do que Encélado, e sua órbita é muito mais excêntrica, mais elíptica, mais variável. Ambos esses fatores significam que o aquecimento de maré deveria ser muito mais forte em Mimas. A matemática diz que Mimas deveria estar experimentando significativamente mais aquecimento de maré do que Encélado. Então, por que Encélado estava derretendo enquanto Mimas parecia um bloco de gelo congelado? Os cientistas chamavam isso de o paradoxo de Mimas. A resposta que a ciência aceitou era razoável. A teoria predominante era que Mimas estava simplesmente fria demais. Se uma lua congela completamente, seu gelo se torna rígido e não pode flexionar. Isso significa que não gera atrito, em vez disso entrando num estado de alto fator Q, baixa dissipação. Imagine bater num sino. A energia não é absorvida, o sino toca. Encélado, por qualquer razão, permaneceu quente e viscoso, permitindo que as marés continuassem adicionando energia ao seu interior. Mimas, por outro lado, tinha perdido sua janela, congelou cedo e permaneceu congelada. A terceira certeza estava firmemente estabelecida. Mimas não tinha calor interno suficiente para ter um oceano. Em 2014, pesquisadores mediram algo chamado libração de Mimas. A libração é o leve bamboleio que uma lua experimenta enquanto gira, causado pelas forças de maré do planeta que ela orbita. Era uma medição de rotina. Esperavam confirmar o que já sabiam. O bamboleio de Mimas era quase 2 vezes maior do que deveria ser para um corpo sólido. 2 vezes. Isso não era uma leve discrepância. Era um sinal claro de que algo estava muito errado com o modelo. Havia 2 possibilidades. Ou Mimas tinha um núcleo estranhamente deformado, alongado como uma bola de rugby, ou sua casca de gelo estava fisicamente desconectada de seu núcleo, deslizando sobre uma camada líquida. A maioria dos cientistas apostou na bola de rugby. Um oceano simplesmente não fazia sentido dada a crosta antiga e espessa. A lógica de apostar na bola de rugby era sólida. A casca de Mimas era presumivelmente antiga e espessa, construída ao longo de bilhões de anos. O cráter Herschel provava isso. Um oceano sob uma crosta tão antiga teria gerado estresses que teriam rachaduras e geysers, exatamente como Encélado, mas não havia rachaduras, não havia geysers, logo não havia oceano. A bola de rugby era a resposta mais simples, e a ciência gosta de respostas simples. A resposta mais simples estava errada. Em fevereiro de 2024, uma equipe liderada por Valérie Lainey publicou um estudo na Nature Astronomy. Eles haviam analisado a deriva da órbita de Mimas usando dados de toda a missão de 13 anos da Cassini. Assim como Mimas empurra os anéis e Saturno empurram de volta, fazendo a órbita de Mimas precess. Essencialmente, a elipse de sua órbita gira lentamente ao redor de Saturno. A taxa dessa precessão depende fortemente da distribuição de massa dentro da Lua. Quando os pesquisadores plugaram os dados em seus modelos,
A teoria da bola de rugby desmoronou. Ela não conseguia explicar a deriva orbital observada. Havia apenas uma solução que se encaixava perfeitamente nos dados. Mimas tem um oceano global subsuperficial, não um oceano como o de Europa ou Encélado, um oceano furtivo, escondido sob uma casca de gelo de 20 a 30 quilômetros de espessura, sem rachaduras, sem geysers, sem nenhum sinal visível na superfície. E aqui está a chave que explica por que a ciência não estava apenas errada. Estava errada de uma forma que fazia sentido. O Oceano de Mimas é incrivelmente jovem. Os modelos sugerem que se formou entre apenas 2 e 25 milhões de anos atrás. Esse oceano é tão novo que o calor ainda não teve tempo de irradiar através da crosta espessa e antiga. A Lua está derretendo de dentro para fora, e características que se formaram muito antes do oceano existir, como o cráter Herschel, ainda não foram afetadas. O Herschel estava lá antes do oceano. O Herschel ficará por mais alguns milhões de anos. E então, quando o calor eventualmente alcançar a superfície, a crosta vai rachar e Mimas vai começar a disparar seus próprios geysers no céu saturniano. Então voltemos ao início. A ciência estava certa que o cráter Herschel provava uma crosta rígida e espessa. Estava certa. O Pac-Man térmico era um efeito de superfície sem calor interno. Estava certa. A matemática de aquecimento de maré sugeria que Mimas deveria ter perdido sua janela de atividade. Estava certa. E a conclusão que emergiu de todas essas certezas corretas era completamente errada. Porque havia uma variável que ninguém havia considerado. O Oceano de Mimas não tem bilhões de anos. Tem no máximo 25 milhões. É tão novo que todas as evidências da crosta antiga ainda estão intactas. A ciência construiu um modelo perfeito para um oceano antigo. E Mimas tem um oceano jovem. Isso tem implicações enormes. Se Mimas, uma lua que parecia absolutamente morta, que tinha toda a evidência a favor de ser um bloco de gelo sólido, pode esconder um oceano global de apenas 25 milhões de anos. O que isso diz sobre todas as outras luas que consideramos mortas? O que está escondido sob a superfície de Ariel, Umbriel, Titânia, Oberon, as luas de Urano que nunca tivemos uma sonda a observar de perto? Mimas nos ensinou algo que vai além de planetologia. Nos ensinou que a ciência não erra por descuido, erra por elegância. Constrói modelos que explicam perfeitamente o que vê, e às vezes o que vê é a superfície de uma verdade que está escondida embaixo. A lição não é desconfiar da ciência, é entender como ela funciona. Modelos são o melhor mapa que temos da realidade, mas mapas não são o território. E Mimas é um lembrete de que o território sempre vai surpreender o mapa. Se este vídeo mudou a forma como você pensa sobre certezas, compartilhe com alguém. Inscreva-se para um novo vídeo toda semana. Até a próxima!